Vamos dar continuidade à correção sobre a atividade sobre algoritmos de MMC e MDC. Eu vou corrigir, então, os exercícios de 2 até o 4. O exercício 2, ele pede para mostrar que os números 20 e 21 são primos entre si, primeiro usando a fatoração simultânea e depois fazer a mesma coisa, demonstrar que os dois são primos entre si, usando o algoritmo de Euclides. Para mostrar que dois números são primos entre si, nós temos que mostrar que o MDC entre eles é igual a 1. Então, a primeira coisa, nós vamos calcular o MDC usando a fatoração simultânea. A gente coloca aqui os dois números separados por vírgula, ou até por um espaço só, e vamos começar a fatoração, começando sempre do menor fator primo possível, que no caso é o 2. A gente tem dois números aqui, um dos dois divide por 2, que é o 20. Embora o 21 não divida, o 20 divide, então a gente vai usar o 2. 20 dividido por 2 dá 10, e o 21 a gente não mexe. Como o 2 dividiu só um dos dois números, a gente não marcou, não destacou ele. Aqui, de novo, vai dar para dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5, 21 não mexe. Agora, eu tenho 5 e 21. O próximo número primo depois do 2 é o 3. O 3 divide o 21. Não divide o 5, mas divide o 21. Então, eu vou fazer a divisão. O 5 permanece. 21 dividido por 3 dá 7. Agora, o próximo número primo já não dá mais, né? 5 e 7 não dá para dividir por 3. O próximo número primo é o 5. Divide só o 5. Depois fica 1 e 7. O próximo primo depois do 5 é o 7. Divide o 7 e acabou a fatoração. Repara que não tem nenhum número aqui que foi marcado, que foi destacado, porque nenhum deles, nenhum dos fatores, divide os dois ao mesmo tempo. Para fazer a fatoração simultânea, para a gente fazer o MMDC, a gente utiliza os que dividem os dois ao mesmo tempo. Como nenhum deles divide os dois ao mesmo tempo, a gente diz que o MDC é igual a 1. E, com isso, a gente conclui que 20 e 21 são primos entre si. Sempre que dois números têm o MDC igual a 1, eles são primos entre si. Agora, nós vamos fazer aqui usando o algoritmo de Euclides. Para tirar o MDC entre dois números usando o algoritmo de Euclides, primeiro a gente vai fazer um joguinho da velha. Coloca aqui os dois números. No caso, coloca primeiro o maior, 21, e o menor. A gente vai dividir o maior pelo menor, no caso 21 dividido por 20. Não é preciso nem fazer conta, né? Vai o 20, cabe uma vez no 21 e sobra 1 de resto. Sobrou 1 de resto, o resto a gente vai colocar aqui. 20 dividido por 1 vai dar 20 e vai sobrar o resto 0. Na hora que sobrou o resto 0 aqui, significa que o número que está aqui é o MDC. Então, no caso, o MDC entre 20 e 21, eu vou escrever aqui mesmo, MDC é igual a 1. Como o MDC é igual a 1, significa que os dois são primos entre si. Então, isso resolve o segundo exercício. Vamos para o terceiro. Como a gente já viu ali como é que se faz o algoritmo de Euclides, eu dei uma simplificada aqui. Então, para calcular entre 30 e 6, a gente coloca primeiro, né? Monta aqui o joguinho da velha,
coloco aqui, no caso, o 30 e o 6. 30 dividido por 6 dá 5 e sobra 0. Como deu 0 aqui embaixo, o número que eu procuro, o MDC, é esse número que está aqui. No caso, o próprio 6. Para fazer 120 e 25, é a mesma coisa. Eu coloco 120 aqui, o 25 aqui. O 120 dividido por 25 vai dar 4, porque 4 vezes 25 dá 100. 100 para 120 sobra 20. Aí o 20, que é o resto, eu coloco aqui e vou dividir 25 por 20. 25 dividido por 20 vai dar 1. 20 para 25 sobra 5. O 5 é resto, sobe para cá. Vou dividir agora o 20 pelo 5. 20 dividido por 5 dá 4 e o resultado é o 0. Deu o resto de 0, né? O resultado é 4 e o resto é 0. Deu o resto 0, o MDC é o número que está aqui, no caso, o 5. Então, o MDC entre 120 e 25 é o 5. Entre 20 e 12, ou 12 e 20, eu coloco primeiro o maior, que é o 20, e coloco o 12. O 12 cabe uma vez dentro do 20 e sobra resto 8. O 8 sobe aqui, 12 dividido por 8 dá 1 e sobra resto 4. Sobe o 4, 8 dividido por 4 dá 2, sobra resto 0. Sobrou resto 0, o MDC é o que está aqui dentro, no caso, o 4. Entre 24 e 12. 24 dividido por 12 dá 2 e sobra resto 0. Sobrou resto 0, o MDC é o número que está aqui, no caso, o 12. Esse é o algoritmo de Euclides. Para calcular, né, o exercício 4, ele pede para calcular o MDC entre os números abaixo, usando fatoração simultânea, e também para calcular o MDC e o MMC, usando a fatoração simultânea, porque a fatoração simultânea, ela possibilita o cálculo dos dois valores, usando a mesma fatoração. Então, eu peguei aqui o 30 e o 6. É um dos exemplos, inclusive, que está lá no vídeo. 30 e 6, os dois são múltiplos de 2, os dois são pares. Então, dá para dividir os dois por 2. Dividindo por 2, 30 dá 15, 6 dá 30. E aí, eu tenho o 15 e o 3, que também não dá mais para dividir por 2. Eu vou ter que dividir por 3. Os dois são divisíveis por 3. 15 dividido por 3 dá 5, 3 dividido por 3 dá 1. O próximo agora é o 5, né? Depois do 3 vem o 5. 5 só divide o 5, porque o 3 já tinha sido dividido, já era 1. Então, assim, o 2 está em vermelho aqui. Por quê? Porque ele dividiu o 30 e o 6. O 3 também está em vermelho, porque dividiu os dois. O 5 está preto, porque dividiu só um dos dois números. Então, o MDC é os divisores comuns. No caso, o 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. Então, o MDC é 6. Para calcular o MMC, eu multiplico todos os fatores. No caso, 2 vezes 3, que é 6 vezes 5, que dá 30. Para calcular entre 120 e 25. Primeiro, faço a fatoração. 120, 25. 120 dá por 2, o 25 não. Então, o 2 não é pintado. Aqui, 60 dá por 2. O 25 não. Então, o 60 vai ser dividido por 2, dá 30. O 2 não é pintado, porque divide um só. De novo, o 30 dá para dividir por 2 ainda. Então, o 2 não é pintado, porque só divide o 30. Aí, vamos para 25, para 15 e 25. O 15 é divisível por 3. Então, eu coloco 3 aqui. E não é pintado, porque ele não divide o 25. Agora eu tenho 5 e 25. Os dois são divisíveis por 5. O 5 dá 1, o 25 dá 5.
Sobrou ainda um 5 aqui, que vai ser divisível por 5, mas como só tem um, ele não é pintado. Então, o único número que foi pintado nessa fatoração foi o 5, né? O único que eu destaquei, que eu marquei aqui de um jeito diferente, foi o 5. Então, o 5 é o MDC. O MMC é a multiplicação entre todos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 5, 120, 120 vezes 5, 600. Essa é a fatoração usando, aliás, o MDC e o MMC usando a fatoração simultânea. Então, vamos usar a fatoração simultânea para tirar o MDC e o MMC entre 12 e 20. 12 e 20, os dois são divisíveis por 2. Então, eu destaco 2 aqui. No caso, eu pintei de vermelho. 6 e 10. Né? 12 dividido por 2 dá 6. 10 dividido por 2 dá 10. 20 dividido por 2 dá 10. 6 e 10, os dois dividem por 2. Dá 3 e dá 5. Agora eu tenho 3 e 5, só posso usar o 3, mas só que vou conseguir dividir um deles, então o 3 não é marcado. A mesma coisa com o 5 aqui, o 5 só divide esse 5, então ele não é marcado. Quem é que foi marcado? O 2 foi marcado 2 vezes, então o MDC é 2 vezes 2, no caso 4. O MMC é 4 vezes 3, que dá 12, vezes 5, que dá 60. Então, MMC é 60. Entre 24 e 12, o 2 divide os dois. De novo, né, 12 e 6 são divisíveis por 2, dá 6 e 3. Esse 2 aqui divide só um dos dois, então eu não marco. E aí eu tenho o 3 duas vezes, que é divisível por 3, então o 3 divide os dois, eu marco. Então, o MDC é 2 vezes 2 vezes 3, que dá 12. O MMC é o próprio 24, porque eu tenho que sobrar um 2 ali para multiplicar. Com isso, eu terminei a fatoração simultânea. O último exercício, que não é o último, quinto exercício, na verdade é assim, eu tenho percebido que algumas pessoas, eu coloco lá o vídeo e as pessoas acabam não percebendo que tinha que assistir o vídeo, ou começa a assistir e fica com preguiça, ou realmente não percebeu que tinha que assistir o vídeo. E aí eu coloquei um exercício para ver quem é que está vendo realmente os vídeos. Então, assim, se você não viu, vai lá e veja. Todos os vídeos que eu coloco são úteis para a resolução, para o entendimento do exercício, do entendimento da resolução do exercício. Não deixe de ver todos os vídeos, não deixe de ler o texto. Tudo faz parte da atividade. A atividade não é só ir lá, pegar o exercício e fazer. Tem que ver os vídeos, tem que... Se não entendeu, é vídeo, pode voltar a assistir de novo, né? Não dá para perguntar, mas dá para você pausar e voltar. Então, não deixem de ver o vídeo. Esse vídeo, Nunca Mais Erre na Divisão, é um vídeo bastante interessante. Uma professora, ela apresenta os exercícios de uma forma bem didática e ela faz uma observação que muita gente não percebe, que muita gente, na hora de dividir, esquece, é que a tabuada começa do zero. Então, assim, qualquer número vezes zero dá zero. Então, muitas vezes, quando o número é menor, não dá para dividir, não é que não dá para dividir. Se você pega, por exemplo, 4 dividido por 6, dá para dividir, sim. 4 dividido por 6 dá zero. Por quê? Porque 6 vezes 0 é 0. 4 dividido por 6 dá 0 e sobra 4. Mas dá para dividir. E ela faz isso de uma maneira bem interessante, bem didática. Eu gostaria que vocês, quem não assistiu, que assista. Quem assistiu e gostou, vai lá e coloca um joinha, curte o vídeo. Se quiser se inscrever no canal, ela tem muitos vídeos legais, então você se inscrevendo sempre vai estar vendo os vídeos dela. E é uma forma também de prestigiar as pessoas que estão trabalhando. Ela coloca lá, não cobra nada, as pessoas podem assistir de graça e
A única coisa que ela ganha, se você tiver mais visualização, ela vai ter possibilidade de faturar em cima dos anúncios. Então é importante se inscrever, é importante curtir, porque com mais visualizações, com inscrições, com curtidas, ela acaba tendo algum retorno, porque ela não cobra para a gente assistir. Ela ganha de acordo com o que tenha de curtida e de visualização. Eu espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre o faturação simultânea. Espero que vocês tenham percebido que o algoritmo de Euclides ele é bem simples, mas a única desvantagem dele é que ele só serve para o MDC, não serve para o MMC. E quem tiver alguma dificuldade com divisão, vai lá, olha os vídeos, tenta fazer as contas e, se não conseguir, olha o vídeo de novo. Qualquer coisa eu estou à disposição também, pode me procurar, me perguntar. Valeu!